A estada do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, em fevereiro deste ano, durante o Carnaval, é alvo da Procuradoria-Geral da República. Uma manifestação foi enviada pelo órgão para o Supremo Tribunal Federal nesta semana. Quem tem mais informações a respeito disso para a gente é a Janaína Camelo, que segue lá em Brasília e vai nos contar o que exatamente alega a Procuradoria-Geral da República. Bom dia, Janaína. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos assistem aqui no Jornal da Manhã. Olha só, esse documento ele foi enviado pela Procuradoria-Geral da República na última quinta-feira, à noite, ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele está sob sigilo, está em segredo de justiça, então nada foi informado até o momento. Mas é uma manifestação a respeito da hospedagem do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, né, que aconteceu em fevereiro, na embaixada que fica aqui em Brasília. E é uma resposta aí ao ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, sobre essa questão, porque o ministro, que é o relator desse caso no Supremo, ele pediu um prazo à PGR de 5 dias para se manifestar sobre essa questão, sobre a hospedagem de Jair Bolsonaro na Hungria. Então, só lembrando, o ex-presidente, ele permaneceu nessa embaixada entre os dias 12 e 14 de fevereiro ininterruptamente, né? Ele realmente dormiu lá nesses 2 dias. E isso veio à tona depois de um vídeo que foi divulgado pelo jornal The New York Times. E dias antes dessa hospedagem, exatamente no dia 8 de fevereiro, Bolsonaro ele teve o seu passaporte apreendido, por determinação também de Alexandre de Moraes, por conta dele ter sido alvo aí de busca e apreensão naquela operação, que foi a Operação Tempus Veritatis, que investiga aí uma tentativa de golpe, uma suposta tentativa de golpe de Estado por parte do governo de Jair Bolsonaro, depois das eleições de 2022, que deu resultado aí a vitória do atual presidente Lula. Então, Lívia, a gente sabe que pelas regras internacionais, a área ali, o território onde a embaixada está instalada, ela é inviolável pelas autoridades brasileiras, né? Isso em qualquer embaixada. Então, neste caso, Bolsonaro lá, ele estaria imune a um eventual cumprimento de mandato de prisão. A defesa do ex-presidente disse o seguinte ao Supremo Tribunal Federal, afirmou que o presidente não tinha preocupação com a prisão preventiva. Foi essa a declaração ao Supremo ao se esconder, ao se hospedar, né, na Embaixada da Hungria em fevereiro. Inclusive, Lívia, nessa semana teve uma atualização sobre esse caso, porque a Embaixada da Hungria demitiu 2 funcionários brasileiros que trabalhavam lá na semana que Bolsonaro esteve dormindo na embaixada. Um deles, inclusive, era o secretário, atuava como secretário do embaixador, que é o Miklos Raumal. E o outro, ele desempenhava aí funções como encarregado de manutenção geral. Essas demissões aconteceram nessa semana. Lívia. Obrigada pelas informações, Janaína. Já já a gente volta a se falar. Seguimos em Brasília para ouvir a análise do Zé Maria Trindade, porque, Zé, é, claro, muito longe de emitir qualquer juízo de valor sobre por que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou esses 2 dias na Embaixada da Hungria, pouco tempo depois de ter o passaporte apreendido. É bom a gente retomar um caso que aconteceu ontem, falamos sobre isso na abertura do jornal, lá no Equador, para mostrar que é preciso se aprofundar sim, é preciso investigar por que Jair Bolsonaro esteve 2 dias na Embaixada da Hungria. Para lembrar a nossa audiência sobre o que nós falamos, ontem a polícia invadiu a Embaixada do México em Quito, capital do Equador, para prender um ex-vice-presidente da República, o Jorge Glass, que foi condenado à prisão por corrupção. Houve até a instauração de uma crise diplomática entre Equador e México, porque o México concedeu asilo político a Jorge Glass. E não tem como a gente não traçar uma espécie de paralelo entre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, reforçando, sem emitir qualquer juízo de valor. É preciso investigar, na sua opinião, Zé, por que Jair Bolsonaro esteve 2 dias na Embaixada da Hungria, logo depois de ter o passaporte apreendido ou não? Não é comum, né? Eu diria até inusual que alguém fique 2 dias e 6 horas numa embaixada, né? Não foi uma visita
Não foi uma visita como se faz. Eu já fui em várias embaixadas, é comum aqui, que tem um setor de embaixadas, todos os países que têm relação com o Brasil têm embaixadas aqui, e são como território estrangeiro encravado aqui no solo brasileiro. Há tratados internacionais que protegem a embaixada desta situação. Em caso, e o Brasil já recebeu, inclusive, vários exilados políticos, inclusive aqui da região. Mas, olha, cabe ao ex-presidente Jair Bolsonaro explicar. Ele disse que foi na embaixada conversar sobre relações internacionais e pronto. Mas isso provocou uma desconfiança muito grande no processo. Ele já não é um cidadão livre. O ex-presidente Jair Bolsonaro está com restrições de direitos. É quase uma prisão. Ele não tem mais passaporte, foi recolhido, tentou ir a Israel, foi impedido de ir, ou seja, ele já não pode sair do país, né? Ele não pode conversar com alguns investigados nesse inquérito, por exemplo, o presidente do partido dele, do PL, Valdemar Costa Neto. Recentemente, na filiação do senador Isalci Lucas, ficou ridículo. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, abriu o evento e depois teve que sair para a entrada do ex-presidente Jair Bolsonaro fazer o discurso. Então, ele já não é um cidadão livre. Mas a prisão, essa prisão preventiva, aqui no Brasil, segundo definiu o Supremo, a prisão só se dá depois do transitado em julgado, depois do quase nunca. Mas existem as prisões preventivas. Esta é a fase ainda de inquérito, ainda nem é um processo. Mas a possibilidade de fuga, a possibilidade de intervenção na investigação ou ameaça à testemunha são motivos para a prisão preventiva. Este que é o debate. Se houver a comprovação de que ele tenta não cumprir uma decisão da justiça, já seria motivo. Então, este é o fundo, esta é a verdade. Alexandre de Moraes sabe que esse inquérito ele tem ali um lado político fortíssimo. E o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro foi demonstrado de uma maneira clara naquela manifestação da Avenida Paulista. Então, esse é o grande dilema, esse é o grande debate. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, quer do Ministério Público exatamente esse posicionamento. E aí, esses dias na embaixada, foi tentativa de fuga ou não, né? Eu entendo que não. Se ele quisesse fugir, já fugiria há muito tempo. Mas não foi exatamente uma visita, né? Ele dormiu por 2 dias e ficou 6 horas a mais. 2 dias e 6 horas na embaixada de um país considerado irmão dele. O primeiro-ministro húngaro diz que o Orbán diz que é amigo e irmão do Jair Bolsonaro. Então, é um debate que tem que ser feito juridicamente, mas que tem um componente político fortíssimo.